7h43, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E como a gente anunciou essa semana, vamos ouvir os dois candidatos que compõem aí as chapas dos candidatos a prefeito, os dois candidatos a vice-prefeitura de Campos. Hoje a convidada é a sargento Gilmara Gomes, sargento bombeiro, odontóloga e candidata a vice-prefeita de Campos na chapa de Caio Viana. Gilmara, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui, mesmo que virtual, mas né, a gente agradece, sobretudo, a boa vontade e a presença aqui no Folha no Ar, primeira edição, e mais uma vez seja bem-vinda aí ao programa. Oi, Gilmara, consegue nos ouvir? Legal, voltou o problema. Aumenta um pouco o volume então, por favor. Agora melhorou. Então é a conexão, melhorou? não é o volume, é a conexão. Então não vamos nem mexer mais no volume. Show. Então, Gilmara, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia Cláudio, bom dia Luísio, bom dia Arnaldo. Muito obrigada por essa oportunidade e é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Gilmara, obrigado pela presença, prazer recebê-la aqui. Eu acompanhei lá por outubro, a Arnaldo também chegou a acompanhar o anúncio da composição do PSL, conduzida por Felício Laterça, né, com a candidatura Caio Viana. Chegou, na época, primeiro chegou a se lançar o Coronel Fabiano como candidato do PSL a prefeito na convenção. Depois o Fabiano apoiou, foi colocado como vice de Caio, depois não seria mais o vice, e depois saiu o Fabiano e você foi o nome de consenso para sagrar essa união. Isso foi lá no início de outubro, né? Como é que foi esse processo? Você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Bom dia, obrigado pela presença. Tá, obrigada. Bem, o Coronel Fabiano, chegaram, ainda não estava na situação. Eles chegaram a um consenso que ele teria outros caminhos a trilhar. Ok, então houve a necessidade de ter uma vice. E aí, Caio, através de amigos em comum, o meu nome foi dito e a gente trocou, nós conversamos, o meu nome foi bem aceito, me senti muito lisonjeada, né? A gente, sem querer, a gente acaba colhendo o que a gente planta durante a vida, né? E aí, falaram bem de mim e tudo, e todo mundo viu que eu era uma pessoa bacana, que iria somar com a chapa. E aí, nós conversamos, vimos que nós temos afinidades, pensamos muito parecidos, sempre com uma visão para o povo, pelo povo, né? E deixamos as vaidades, né, partidárias, vamos dizer assim, de lado, em prol da população campista, por amor à nossa cidade. Foi isso que aconteceu. E qual foi a participação do deputado Felício Laterça nessa construção da chapa, né? Você era do PSL, seu nome era cotado ali como candidata a vereadora do partido, se não estou equivocado, pela lista que encontrei no TSE. E qual foi a participação do deputado nesse contexto, de trazer seu nome, de tirar da lista ali de candidatos a vereadores para colocar como candidato a vice? Uma questão de confiança. O deputado Laterça, ele confia em mim, ele entendeu o espírito da equipe Caio Viana e achou o meu nome o mais completo para compor essa chapa de uma forma assim, que a gente obtivesse sucesso. Entendeu? Agora, Gilmara, também chegou a ter você é militar, né? Você é sargento dos bombeiros militares e como combatente de fogo, né?
Você também é odontóloga, mas você, no bombeiro, você é combatente de fogo, você não é odontóloga, você é odontóloga fora do bombeiro, né? E Isso. chegou a ter uma manifestação pela sua não liberação, inicialmente pelo bombeiro, pelo Corpo de Bombeiros, e no dia 6 de outubro, até eu noticiei que você teve parecer favorável, foi liberada e de lá para cá não houve mais nenhum problema, você conseguiu aí a liberação. Como é que foi esse processo? É uma questão administrativa. É uma questão administrativa. Para ser vice-prefeito, tem um prazo, né? E, a princípio, seria o Coronel Fabiano. Então, eu não estava dentro do prazo, vamos dizer assim, como vice-prefeito. Porém, quando saiu o Coronel Fabiano, então a gente teve que mudar os planos. Vamos dizer, vai entrar a Gilmara. Então, a princípio, a corporação fez correto, ela analisou, não. Mas aí a gente foi explicar o caso, que foi uma coisa meio que em cima da hora, e nós aí, contando com isso, ainda havia um prazo, a partir do momento que eu era uma militar da ativa, onde eu não exerço cargo de chefia, entendeu? Ao contrário do vice da outra chapa, que exerce cargo de chefia, né, no órgão público. Eu não exerço. Então, ainda tinha prazo, ainda havia esse prazo, caso fosse um militar. Por isso, o meu nome caiu como uma luva, entendeu? Mas depois nós mostramos, né, a situação do Corpo de Bombeiro, e ele foi olhar, não de uma maneira assim, geral, ele foi olhar o caso e viu que realmente fazia jus o pleito. E aí foi tudo bem, rapidamente saiu a autorização, tudo dentro da lei. Gilmara, agora, como eu falei, pela consulta que eu tinha feito ao sistema do TSE, você era pré-candidata a vereadora. Constava o nome ali da Gilmara do PSL como possível candidata a vereadora. Para esse cargo de vereadora, você não deveria estar desincompatibilizada ou prazo é diferente? Como que funciona esse processo no caso dos bombeiros? No caso militar, de maneira geral? Isso, a princípio, o que acontece? Eu entrei direto para serviço, vamos dizer assim. Mas é um trâmite que tem que ter. A gente entra como vereadora para ser puxado, entendeu? Mas é uma coisa assim, vamos dizer assim, uma coisa administrativa, tem que ser assim. Mas eu sei que eu estava dentro do prazo como militar que não tem cargo de chefia. Então, era até dia 26, né? A gente fez tudo, deu tudo certo dentro da lei. A gente sempre fala isso, dentro da lei. A gente não quer dever nada, senão não teria, né? A gente não seria louco de fazer uma coisa dessa. Mas tudo dentro da lei, com autorização do TSE, do Corpo de Bombeiros, tudo certinho, dentro da lei. Só para entender, então você não seria candidata a vereadora, seu nome só constou ali na relação para você ser candidata a vice, é isso? Eu entrei para ser vice, exatamente. Ô, Gilmara, muito se fala, não só no Brasil, mas no mundo, do papel do vice, da importância do vice. Eu queria que você dissesse, na sua opinião, você como candidata a vice, uma candidatura exitosa que chegou ao segundo turno, né, muito disputado, o que você imagina como papel do vice, a importância que o vice tem na composição de uma chapa, e se eleita, que importância ela passa a ter no governo municipal, no caso, o governo municipal de Campos? Eu entendo que você ser vice é você estar junto do prefeito, sendo uma influência o quê? Uma influência positiva, estando junto nas decisões, analisando as necessidades e estando junto na promoção de benefícios para a população. Eu entendo que assim, é uma parceria direta. Eu e Thay estaremos sempre juntos. E o que eu acho mais importante é a presença da mulher. É uma presença uma mulher junto a Thay, ao prefeito. Nós temos uma sensibilidade a mais junto às dificuldades da população. Então, nós estaremos sempre juntos, sempre visando o quê? O bem. Nós somos uma dupla.
onde nós chegamos um para somar com o outro, entendeu? Estaremos sempre juntos. E eu me acho assim, eu agradeço e me sinto até honrada de ser a única mulher, né, na prefeitura. Isso se chama representatividade das mulheres. Nós não elegemos, Campos não elegeu nenhuma vereadora. Então, isso me dá uma honra e aumenta a minha responsabilidade. Em quê? Em estar sempre atenta às necessidades do nosso povo e estar sempre procurando soluções junto a Caio. Essa questão do papel do vice realmente é sempre uma discussão muito ampla, né? Até porque em vários governos, sejam eles municipais, sejam eles do Estado, até mesmo na presidência da República, o vice assume uma outra função, que é a de auxiliar o prefeito direto de uma secretaria que dá uma certa visibilidade, né? Vimos isso, por exemplo, no governo do Estado aqui do Rio de Janeiro com o governador Sérgio Cabral, que colocou o Pezão como secretário de obras e o promoveu depois a candidato a governador. Eu sei falar de todos os problemas de corrupção que vieram a ser descobertos depois, mas estou falando da visibilidade política. Caso vocês sejam eleitos, você pretende continuar na função de vice ou em uma dessas secretarias que te daria maior visibilidade política para tentar uma promoção política maior para o futuro? A princípio, Arnaldo, eu quero somar. Se nós acharmos, quando a gente for compor o nosso time, se nós acharmos que existe uma secretaria ou uma outra função que seja adequada para eu atuar firmemente e trazendo benefícios, nós vamos chegar a esse consenso e vamos escolher. A princípio, não tem nenhuma secretaria reservada para mim, não. Eu estarei ali junto de Caio Viana junto mesmo, para poder sempre sim, apoiar, ver os projetos, estar ligado no que a população precisa e ajudá-lo em tudo que ele precisar. Agora, claro, se a gente conversar e achar que uma secretaria seria uma boa para eu poder ser mais útil, assumirei, mas não é a visão principal. Ô, Gilmara, você falou que, com razão, que é a única candidata mulher entre os 4 nomes que compõem a disputa do próximo domingo. De fato, Caio, seu cabeça de chapa, é homem, perdão, e os outros 2 candidatos a prefeito e vice da chapa opositora, Vladimir e Frederico, são homens. Você ressaltou, a gente vai entrar nisso no próximo bloco, mais ênfase, no absurdo que é a Câmara não ter nenhuma mulher. É uma Câmara que, nos anos 70 do século XX, elegeu Hermínia Coutinho, elegeu Antônio Leitão, e meio século depois retrocede no tempo. A gente está... Retrocedemos. Meio século para trás, mas enfim. Agora, 2 candidatas a prefeita que participaram do pleito, a Odisseia e a Natália Soares, a Odisseia Carvalho pelo PT, a Natália Soares pelo PSOL. Natália foi a grande revelação da eleição, muito bem votada, né? Candidato pela primeira vez. E a gente ouviu, eu e Cláudio Nogueira, ouvimos ela aqui na segunda-feira. Tanto o PT de Odisseia no sábado, quanto o pessoal de Natália no domingo, se manifestaram pela neutralidade, né? Não vão apoiar nenhuma candidatura nem outra. E o motivo, são 2 partidos de esquerda, né? E o motivo que eles alegaram, que os 2 partidos, né, que tiveram essas duas candidatas, alegou para não apoiarem o Caio, porque o PDT, por ser partido de esquerda também, talvez fosse o apoio natural, é a composição com o PSL. Não por você, por óbvio, né? Mas por ser o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro. Você deve ter visto a manifestação do PT e do PSOL, e como é que você faz isso, como mulher e como correligionária do PSL? Olha, vou ser sincero respeito as 2 candidatas,
admiro seu potencial, claro, das duas, porém, não gostei, achei injusto, porque, na minha visão, eu sou contra rótulos. Eu sou contra rótulos. Eu acho que as pessoas têm que ser justas, não podem ser levianas ao rotular ninguém por uma posição, por um partido, por uma opção sexual, religiosa ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que há de se haver respeito. Me associar, vamos dizer assim, a genocidas, eu acho que perderam a mão. Perdeu a mão. É como se eu chegasse hoje, eu seria leviana, se eu chegasse hoje e falasse, olha, no seu partido só tem... Vamos escolher um adjetivo, vou escolher um adjetivo bonito que eu não quero me igualar. Só tem gente bonita. Os feios iam ficar ofendidos. A gente tem que respeitar isso. A gente tem que respeitar que nem todo mundo está no saco de farinha e é todo mundo a mesma coisa, não. A gente tem que ver que as pessoas têm caráter, as pessoas têm moral. E eu achei a forma como foi dito uma forma desrespeitosa comigo. Não foi avaliada a minha pessoa, entendeu? Eu sei que eu respeito a forma de pensar sobre as pessoas mais fervorosas politicamente, mas existe também, gente, um ser humano atrás daquilo dali. Então, a gente não pode chegar e rotular as pessoas, nem por partido, nem por nada. Quantas pessoas, em todos os partidos existem pessoas boas, em todos os partidos existem pessoas ruins, corruptas, tanta coisa a gente está vendo, pessoas de bom coração. E aí, é a pessoa que tem que falar por si. O tempo mostra quem é quem. Agora, por um partido você rotular uma pessoa assim, não achei elegante, achei muito feio, achei desnecessário. Você fala da parte dos dois partidos ou de algum específico? Mais exatamente do PSOL, que associou, não aos Viana, não aos garotinhos, aí nós teremos oposição, não queremos, dizemos não ao genocídio. Pelo amor de Deus, gente. Fazer uma associação para apoiar os genocidas, pelo amor de Deus. Que é isso? Eu acho que, às vezes, um comportamento assim acaba dando um descrédito ao próprio partido, entendeu? Ao se colocar que ele não vai fazer acordo com genocidas, você acaba perdendo. Eu me conheço, as pessoas que estão junto a mim me conhecem, então a gente vê o quê? Eles estão errados, eles estão rotulando, então estão generalizando. E a gente não pode fazer isso com pessoas boas. A gente tem que, por exemplo, é o que eu falo, o pessoal tem pessoas, muitos gostam de caracterizá-los, Eu sou contra. Cada um é cada um ali. Agora eu vou chegar e vou generalizar? É deselegante, é feio. Quem não vai se sentir ofendido. Eu não gostei, eu achei desnecessário. Me senti ofendida, sim, até porque a carapuça não serviu. Então, se eu entro na política para fazer a diferença e a gente é atacada assim gratuitamente, vamos dizer, a minha pessoa, eu não gostei, não achei legal, não. E outra coisa, nós vamos, até a pessoa, o partido, falar assim, não, nós não vamos apoiar nem fulano nem ciclano, seremos oposição. Tá ok, então se nós fizermos o bem para a população, nós fizemos como é a nossa meta, nós fizemos o bem, nós queremos promover saúde, nós queremos investir na educação, e aí vai ser oposição? Eu entendo que é um posicionamento imaturo. Analisa então que a gente tiver, se tiver errado, vamos embora, agora de cara eu vou ser oposição, parece que já quer brigar desde agora. Não é necessário isso, gente. Nós não estamos aqui para briga. Nós temos que nos unir pela nossa cidade. E foi isso que levou eu, sendo do PSL, estar com o PDT. Vamos deixar essas vaidades de lado, de partido, disso, daquilo. Vamos usar o ser humano, a bondade que a gente tem dentro do coração, a vontade, o humanismo, e fazer o bem.
vamos nos unir pela nossa cidade. Nossa cidade chegou a um ponto que eu jamais esperei ver. Nunca nem pensei. Eu costumo dizer que no tempo de Arnaldo, eu era feliz. E eu não sabia que eu era feliz, porque eu achava que aquilo ali era normal. E depois foi só uma derrota, atrás de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota, até chegar ao ponto que nós chegamos. Então, não tem mais tempo a perder. Não dá para perder com essas picuinhas. Nós temos que nos unir. Temos que nos unir para o bem. Se a ideia for boa, quer seja do partido A, do partido B, do partido C, vamos chegar junto. Vamos somar forças pelo bem da nossa cidade. Esse é o meu posicionamento quanto a isso. Gilmara, essa questão do genocida que o pessoal coloca, né, fazendo como a esquerda vê o presidente Jair Bolsonaro, sobretudo dessa questão da atuação dele no enfrentamento à Covid que falávamos, que o Aloysio falava aqui no primeiro bloco. Eu queria saber, você, como o Aloysio mesmo colocou, você é odontóloga, qual o seu posicionamento com relação a essa questão da Covid? Se você concorda com a postura do presidente, que é contra o isolamento social, e como seria uma política de enfrentamento à Covid num governo no qual você faça parte, caso Caio seja eleito prefeito? Aí eu volto a falar. Por exemplo, não é porque ele fez parte desse partido que eu sou obrigada a concordar com todas as ideias dele, gente. Sejamos razoáveis. Eu não sou, né? Porque então todo mundo tem que pensar, tem que ter a mesma opinião. Ué, cadê a mente pensante? Cadê o seu poder de raciocínio? O seu senso crítico? Entendeu? Então, por exemplo, eu sou a favor da ciência. Nós temos que respeitar a ciência. A ciência não está aí de brincadeira. Tantos anos evoluindo para poder ter opiniões. Eu acho. A ciência não vive de achismo. Então, ao meu posicionamento quanto ao Covid, temos que respeitar. É uma doença, é uma pandemia. Acho que nenhum de nós nunca pensou em passar por uma pandemia, né? E estamos passando agora. Então não tem que achar nada. O que os médicos que estudam para isso sabem realmente o poder de devastação dessa doença, o perigo que ela oferece à população. O que eles disserem tem que ser tomado, a providência tem que ser tomada. Nós temos que ver o bem da nossa população, da saúde da nossa população. Não dá para viver de achismo. Da ciência tem que se respeitar. Então, os profissionais responsáveis por esse assunto têm que ser ouvidos e é deles a palavra final. Acabou. Gilmara, eu abri aqui falando em relação, e parabenizo você pela posição a favor da ciência, afinal você é um profissional de saúde. Isso. E o que deveria ser o óbvio no Brasil de hoje virou quase que exceção, a doença foi politizada, então a postura científica também foi politizada, que é um absurdo, como você falou. A ciência não tem de brincadeira, né? Ela vem há muitos anos. Uhum. E eu falei aqui sobre o CIMEC, né, que o CIMEC soltou a nota, li os trechos da nota, e o seu ex-presidente, foi presidente durante muitos anos, o José Roberto Crespo, médico, seu colega da profissional de saúde, uhum. Tem aqui uma pergunta para você na condição de odontóloga, né? Sim. É uma pergunta feita no grupo do programa e do blog Opiniões. Ele pergunta a você: temos cerca de 400 odontólogos na rede municipal, sempre uma especialidade pouco valorizada pelos governos. Há um projeto específico para o trabalho desses profissionais nas unidades de saúde? Seria possível se criar um serviço odontológico móvel, ônibus, vans, para atendimento sistemático em todas as escolas da rede? A meta é realmente valorizar a odontologia. Por quê? A saúde começa pela boca. Então, isso daí nós temos que levar em conta.
O quadro que se encontra hoje, a odontologia em Campos, é mais um, né, como vários outros, é um setor esquecido, totalmente sucateado, vamos dizer assim. Temos excelentes profissionais, excelentes, porém sem condições de trabalho, sem material, sem atendente, sem material de consumo, né, os insumos, e não tem uma infraestrutura que a gente possa dar um serviço de excelência à nossa população. E com organização dá. Com compromisso, responsabilidade, dá para fazer sim. Então, a meta é fazer com que os odontólogos tenham a capacidade de dar o melhor de si através de bons materiais, dos pagamentos em dia, que isso daí é uma falta de respeito à pessoa que trabalha e não recebe, ou recebe um pouquinho, ou recebe mais um pouquinho. Isso aí é uma falta de vergonha, entendeu? Isso é um desrespeito ao profissional. Então, nós vamos dar condições para eles de trabalhar, de exercer uma odontologia de excelência à nossa população. A nossa população é uma população extremamente carente na parte odontológica, extremamente. E chegou um ponto, eu lembro que no início da Covid, nós, no consultório particular, nós tivemos a orientação do CRO de, né, só atender casos urgentes, muito, assim, urgência máxima, e encaminhar para o serviço público. Aí eu te pergunto, se normalmente já não estava preparado para receber ninguém, o que dirá em tempos de Covid? Então, quer dizer, é sempre assim, de mal a pior. A odontologia não tem investimento nenhum da nossa prefeitura. Temos que investir, sim, nos profissionais, os valorizando e também dando condições deles trabalharem. Entendeu? Gilmara, eu realmente vou perguntar porque eu desconheço e aí admito minha falha na pesquisa, enquanto jornalista. Mas você é servidora municipal enquanto odontóloga ou não? Não sou. Mas tem vários colegas que são, né? Tenho vários colegas que são, e todas a reclamação... O que eles te passam das condições de trabalho? É isso que eu falo. Eu ouço os dois lados. A população reclama, porque ela não tem atendimento, nada funciona. Quando consegue, o material não é de boa qualidade e é difícil conseguir, muito difícil, muito difícil. Do outro lado, os profissionais se sentem desvalorizados, os salários, né, não estão em dia, parece que tem que ficar mendigando para receber o que é seu direito, entendeu? Não recebe investimento neles e nem tem condições para você atuar num consultório, sabe, climatizado, com os materiais direitinho, uma atendente, né, bacana, uma profissional. Quer dizer, está tudo muito bagunçado. Resultado, ninguém está feliz. Nem a população assistida e nem os dentistas. Então, eu acho que nós temos que olhar com carinho para a odontologia, sabendo, lembrando sempre que a saúde começa pela boca, nós temos que valorizar a saúde. E se começa pela boca, vamos valorizar os dentistas, sim. Eu volto a falar, nós temos os melhores profissionais na nossa rede, profissionais excelentes. Se eles são excelentes, eles podem dar um serviço de excelência, sim. É só a gente investir neles. Eu vou insistir na pergunta do Zé Roberto num ponto aqui que eu acho interessante, porque eu sou de outra cidade, mas tive isso, não nesse modelo, mas a presença de odontólogo na escola era uma coisa muito constante na escola municipal que eu estudava. Isso já tem um tempinho lá em Atafona. Mas ele pergunta, seria possível se criar um serviço odontológico móvel, com ônibus ou vans, para atendimento sistemático em todas as escolas da rede? Você acha que é viável isso para cobrir um município deste tamanho como Campos? Só para orientar, candidata, desculpa, perdão, só para orientar, temos 2 minutos ainda. Então, vou falar rapidinho. Não, fica à vontade. Eu não posso dizer agora, a partir do momento que nós ainda não entramos e não nos inteiramos
das condições financeiras para ver se a gente pode investir em ônibus ou vans, isso daí, só analisando a condição financeira. É uma excelente ideia, é o que a gente gostaria de fazer, tá? Tá ali, ó, na lista de objetivos. Mas vamos, a princípio, reativar os consultórios que muitos colégios têm. Muitos colégios, você deve lembrar, então, que você deve ter passado por algum consultório desse, não? Mas muitos colégios têm lá consultório, mas estão o quê? Fechados. Não tem nada, nem profissional, nem equipamento, nem material para trabalhar, não tem nada. Então, nós temos que investir a odontologia nas crianças. A saúde bucal começa desde pequenininho, a gente tem que incentivar, a gente tem que mostrar, a gente tem que educar. Educando, a gente vai colher coisas boas. Mas tem que ter o trabalho agora, de plantar agora, para colher depois. E o melhor investimento que a gente tem a fazer nas nossas crianças. Por isso que nós vamos também reativar os postos que existem, os consultórios, dentro das escolas. Deu tempo? Meu Deus, tem um minuto. Mas isso é só no próximo bloco, Cláudio. Pode ficar tranquilo. Então, são 8h15. A gente faz uma pausa, esse bloco fechado com 30 minutos. O tempo idêntico também será preservado amanhã para o candidato a vice, que será o nosso convidado, será o nosso entrevistado de amanhã, doutor Frederico Paes. Bom, rapidamente a gente volta a seguir com os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto no Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo a Gilmara Gomes, candidata a vice-prefeita de Campos, na chapa com Caio Viana. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. Sua conta de luz pode estar